Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar Romanos do capítulo 7 ao capítulo 16. Então a gente vai terminar essa semana o livro de Romanos, tá bom? E hoje eu vou começar compartilhando aqui Romanos capítulo 7, que é o começo da designação aqui, tá bom? É importante dizer que aqui é uma continuação do capítulo anterior, o capítulo 6, ao qual o Paulo ele faz um exemplo do pecado ser um senhor, né? E a gente escravo desse senhor, né? O pecado nos faz escravo dele ali, tá bom? Então ele faz a comparação entre o pecado e a graça de Deus que nos liberta. E aqui no capítulo 7, por ele dizer, né, conforme a mensagem de ontem, que por conta da lei, existindo a lei, o pecado se torna maior, porque nós vamos contra a lei, né? A gente peca, então o pecado se torna maior. Algumas pessoas poderiam dizer, então o problema está na lei, né? Porque a lei nos condena. Mas aí então Paulo ele explica que a lei é boa, né? E é o que nós vamos estar vendo aqui. Só que ao invés de usar a analogia que ele usou no capítulo 6 do pecado ser o senhor das pessoas, aqui ele usa o relacionamento de casamento, né? Eu acho linda a maneira que ele faz. É um capítulo aqui um pouco complicado de se entender se nós não prestarmos muita atenção, porque a história, ele vai usar o exemplo de marido e mulher aqui, mas no nosso, bom, é melhor ir explicando para nós entendermos, né? Ele vai usar o relacionamento conjugal, né? Mas a história tem um desfecho completamente diferente do que nós pensamos, né? Vamos aqui, ó. Capítulo 7, versículo 1, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vivem. Então, durante toda a nossa vida, a lei, ela tem vigor sobre nós. Nós estamos debaixo dos mandamentos de Deus. A lei aqui é os mandamentos. Então, nós estamos debaixo da lei. A gente tem que obedecer os mandamentos. Quando nós não obedecemos, tem consequências. Às vezes a pessoa pensa, mas eu fiz algo, mas não tive essas consequências. Também tem consequências eternas, né? O que nós fazemos aqui tem consequência na eternidade, viver afastado de Deus, né? Que é o pior castigo aí, tá bom? Então ele está falando que a lei, ela vive para sempre, que ela nos domina, né? Esse é o sentido aqui. E aí, para exemplificar melhor, ele usa aqui a analogia de um casamento a partir do versículo 2. Versículo 2 e 3 ele diz assim: Porque a mulher está sujeita ao marido. Aqui eu já vou compartilhando. A mulher, quem é? A mulher somos nós, né? A igreja do Senhor é a mulher, tá bom? E aqui ele está usando o exemplo da mulher com o marido. Qual marido é esse aqui? A lei, né? Ele está falando que a lei é o marido aqui, tá bom? Então ele diz aqui, ó. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Porém, morto o marido está livre da lei do marido. Então ela está falando de um casamento. A mulher, ela está ligada, né? Isso aqui também era uma lei romana. Se a mulher estivesse casada com um homem, ela estava ligada ao marido e ela não podia casar-se com outra pessoa. Ela estava debaixo daquela lei. E se o marido morresse, aí ela estava livre dessa lei. Tal como é o casamento hoje em dia, até que a morte o separe. Se o cônjuge morreu, a mulher fica livre para contrair um novo casamento. É isso que Paulo está explicando aqui. A mulher está debaixo da lei, ou seja, debaixo do casamento, junto com esse casamento, está obrigada nesse casamento aqui, tá bom? Então, o primeiro marido aqui é a lei. E a lei, ela é severa, ela é exigente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. De sorte que vivendo o marido será chamado adultério, se for de outro marido. Porém, morto o marido, livre está da lei, de maneira que não será adúltera será se for de outro marido. Então, acaba explicando aqui no versículo 3 o que eu tinha acabado de falar, né? Se o marido morrer, ela está livre, mas o marido não morrendo, o que acontece? Se ela vai e fica com outra pessoa, é um adultério, ela está cometendo um crime, né? E não pode, é isso que a lei está dizendo aqui, tá bom? Então ele dá esse exemplo aqui. Vou fazer o exemplo aqui, deixa eu ver se eu já anotei aqui essa parte. Bom, a lei, então, ela é o marido dessa mulher. A mulher, na verdade, somos nós, né?
no sentido que nós estamos debaixo da lei, né? Conforme o versículo 1 compartilhado ali, que nós estamos debaixo da lei. Então aqui Paulo, para exemplificar, fala que a lei, ela é o nosso marido, né? E que nós estamos debaixo da lei, a gente não pode contrair um outro casamento. Então aqui, Paulo ele vai dar um exemplo de dois maridos diferentes. Um é a lei e o outro é Cristo, tá bom? Então, a lei, né, esse marido, ele é muito exigente. Ele é perfeccionista em todas as coisas, né? Ele, espero que eu não esteja descrevendo aqui o casamento de ninguém. É um marido tão exigente que ele quer a comida dele na hora certa, ele quer que a mesa seja posta de uma maneira perfeita, ele quer a comida naquela temperatura certinha, o tempero tem que ser do jeito que ele gosta ali, certinho, né? Suco, a casa tem que estar impecável, tudo isso, né? Então é um marido perfeccionista, né? Só que a mulher com que ele casou é desajeitada. A mulher queima o arroz, a mulher deixa a casa bagunçada, vira outra, ela erra a mão no tempero, coloca um pouquinho mais de sal, ou às vezes esquece de pôr um pouco de sal, o arroz vira papa. Então a mulher é um desastre. A mulher somos nós no sentido da lei, né? Nós não conseguimos guardar toda a lei. A gente é um desastre na lei, a gente comete muitos erros. E a lei ela é exigente que nós possamos fazer ali. Então imagina estar casado com uma pessoa que é extremamente exigente. Não dá para viver um casamento desse, né? Na qual tem tantas restrições assim, não conseguimos viver dentro de um relacionamento assim. Só que tem um problema, você não pode se casar com o outro, por quê? Porque a lei está viva. Então o Paulo ele dá o exemplo, o marido estando vivo, a mulher está ligada à lei. Então ela não pode se separar desse marido e casar com outro. Mas ela conhece um outro homem, e esse homem é Cristo, tá bom? Que a gente vai explicar nos versículos seguintes aqui, né? Então, novamente, a mulher aqui, para Cristo, significa a igreja, né? O versículo 4 diz assim: assim que, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim que demos frutos para Deus. Então, a mulher, ela conhece um outro marido, perfeccionista igual o outro. Ele exige uma perfeição também, tá bom? Igual o outro marido, né? Um marido é a lei, o outro é Cristo. Só que Cristo, ele exige a perfeição, né? Ser perfeito. Ele é tão exigente quanto a lei, mas ele é compassivo, ele tem compaixão, ele tem amor por essa mulher. Quando ela erra, e ele sabe que ela erra, ele vai tentar ajudar ela, vai ser paciente, vai ajudar ela a progredir, né? Então tem essa diferença. E aí nós temos aqui uma bela novela, né? Por quê? A mulher conhece dois maridos, os dois são exigentes, mas ela vê que o outro, né, o outro viver com ela é vida. O que ela vive, o relacionamento atual, não dá para viver. Se fosse uma novela aí das 8, né, já logo estava armada a trama. Qual que é a solução aqui? Morrer o marido que ela tá, para que ela possa contrair então um novo casamento com esse marido, que é tão exigente, mas ajuda ela, é compreensível, é amoroso, né? É exigente, mas ele ajuda, ele entende ela e ajuda ela nas dificuldades dela, para que ela possa progredir. Mas o problema é que ela está casada, né, com esse marido que é a lei. E a lei é vitalícia, ela não morre. Não adianta, não vai dar um ataque cardíaco na lei, não vai nada. Ela vai sobreviver, ela vai continuar. Conforme Paulo disse no versículo 1. Enquanto estamos vivos, nós estamos debaixo dessa lei. Não tem como sair da lei. Estamos casados com a lei. Qual que é a solução, então? Né? Se fosse uma novela das 8, seria, vamos dar um veneno para a lei, né? Mas não tem jeito. Ela é imune a veneno, é imune a tudo, ela não morre. Então, a solução para que a pessoa possa se casar novamente não seria a morte do marido, seria a morte de si mesmo. É o que Paulo explica no capítulo 6 e agora ele está fazendo a analogia aqui no capítulo 7. A mulher morre em Cristo, né? Foi o que Paulo ensinou no capítulo 6. Assim como Cristo, ele morreu e ressuscitou, nós também, pelo batismo, somos mortos para a nossa vida anterior, o velho homem morre,
e começa uma nova vida com Cristo. E conforme ele explicou sobre a graça e o pecado, nós já não estamos sobre o pecado e somos do Senhor. Então, a solução não é matar o marido, é nós morrermos. E aí, então, casarmos com o Senhor, morrer para os velhos hábitos. Então, Jesus Cristo, ele cumpre as exigências da lei. A lei é perfeccionista, ela quer perfeição. Ela exige um pagamento se a lei é quebrada, tá bom? E aí, então, Cristo, ele paga essa lei. E aí, nós, quando morremos para o pecado, a gente fazendo convênio com o Senhor, a gente, então, casa-se com o Senhor. Por isso que nas Escrituras tem esse relacionamento, né, da igreja ser a noiva do Senhor, a igreja sermos um casamento. E quando nós pecamos, ou voltamos para velhas práticas, é chamada de adultério, né? Tal como Jesus Cristo acusava, né, os fariseus ali, né? Ah, uma geração adúltera pede um sinal, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Então, quando Jesus Cristo falava isso no Novo Testamento, os líderes religiosos, eles entendiam que Cristo não estava falando que eles estavam traindo as próprias esposas. Estava falando que eles estavam traindo a Deus. Ao invés de buscar Deus, estava buscando outros deuses. Era isso que significava. Então, a partir do momento que nós, conforme diz também no capítulo 6, quando nós nos unimos a Deus, se nós saímos desse relacionamento voltando para o pecado, seria um adultério, porque nós estamos agora com Cristo, casado com Cristo, somos a noiva de Cristo, a igreja de Cristo, tá bom? Então é esse o sentido aqui desse casamento, né? Para entender aqui qual é a forma. Então nós devemos morrer o velho homem, morrer para as coisas do mundo, e aí sim a gente então se casa com Cristo, né? Por meio do convênio, né? Então é bem interessante esse versículo 4 aqui, né? O versículo 4 fala isso: a solução é a mulher morrer, não é o marido a lei, né? Então é interessante isso. Vamos continuar aqui, ó, versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam os nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos aqui, que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não mais na velhice da letra. Né? Então aqui ele fala que nesse casamento, né, com a lei, né, que nós estávamos, agora não estamos mais, estamos casados com Cristo, um novo casamento. E aí agora ele fala, ao dar essa explicação, dá a entender que a lei é mal, que a lei é ruim, né? Porque a lei é tão exigente assim. E aí Paulo pega, então, eu sei que alguém vai me perguntar isso, a gente tem que novamente relembrar que Paulo está escrevendo uma carta aos Romanos, né? E que alguém vai levantar a mão e falar, mas espera aí, Paulo, se você está falando que a lei nos condena, que a lei é tão exigente, que nós não conseguimos viver a lei, então a lei é ruim, né? A lei é ruim. Então Paulo vai explicar de jeito nenhum, a lei não é ruim, né? E aí é o que ele vai explicar aqui a partir do versículo 7, né? Ele diz assim, é como se fosse um judeu levantando a mão e falando, peraí, Paulo, já que você está falando assim, que a lei nos mata, né? Eu tenho uma pergunta aqui, aí é o versículo 7, diz assim, ó, que diremos, pois? A lei é pecado? Né? Eles perguntam, então a lei é pecado, porque nos afasta de Deus, que a gente não consegue cumprir a lei. Aí Paulo responde, de modo nenhum. Não, eu não teria conhecido o pecado se pela lei, porque não conheceria a concupiscência, né, se a lei não tivesse sido dada, ou seja, não cobiçarás. Então, ele fala que a lei nos ajuda a discernir o que é bom e o que é errado, o que é certo e o que é errado. Então, a lei não é ruim. Ele está falando, a lei não é ruim. Até porque a gente não consegue viver num mundo sem lei. Por exemplo, regra de condomínio, né? Já pensou você tá aí, compra um apartamento, agora você quer sossego para ficar no apartamento, e aí os vizinhos estão com um som alto, né? Ou os vizinhos começam a pôr toalha na janela para secar, né? Uma das regras do condomínio é que não pode pôr roupa na janela, toalha na janela, porque senão fica feio, né? O imóvel ali e estraga a tinta da parede, tem muitas coisas assim. Então tem uma regra para todos, todos vivem sobre essa mesma regra. Então todos não podem ouvir música altas, porque senão vai incomodar o outro. Então, na verdade, a lei é boa, porque protege todo mundo. Que nem as leis de trânsito, né? Já pensou se você estiver dirigindo e não existisse lei de trânsito, né? Então não existiria contramão,
né? Alguém podia vir na contramão ali, não existiria contramão, aliás, e bater em você. Ah, mas não tem lei, então tanto faz eu ir por aqui, por ali. Então a lei, ela nos protege, né? Então Paulo está falando, não, a lei é boa. Até porque quem deu a lei foi o Senhor. A lei é santa, né? Ele vai explicar isso aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a sorte de concupiscência, né? Porque sem a lei estava morta o pecado. Então ele fala que por causa da lei, o pecado também ele se aproveita dessa lei, porque ele sabe que nós vamos errar. Então ele utiliza a lei, fazendo com que nós quebremos a lei e estejamos debaixo do jugo do pecado, né? Então ele explica isso aqui. Aqui do versículo 9 ao versículo 11, o apóstolo Paulo fala de um estado de inocência que nos lembra o jardim do Éden, ou também a nossa infância, que quando nós nascemos, nós vivemos em um estado de inocência sem conhecer a lei. Então, não é pecado. Por exemplo, uma criancinha, né? A mãe está com a criancinha ali no mercado, a criancinha muito pequenininha, aí passa a mão no chocolate assim e sai para fora sem pagar. Sem pagar. Ela não sabe que está cometendo, que tinha que pagar aquele chocolate, a mãe não viu. Então, é um estado de inocência, então não se torna um pecado para aquela criancinha. Então, Paulo ele descreve um estado de inocência aqui, tal como no jardim do Éden, né? Vamos aqui, ó, versículo 9 ao 11. Porque eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri, né? À medida que nós crescemos, nós entendemos os mandamentos e aí começamos a pecar e nos afastar da presença de Deus. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou, né? Então ele fala que o pecado usou a lei para fazer com que a gente cometesse pecado, né? Ou seja, igual no jardim do Éden, né? A serpente chega, né? Lúcifer chega ali para Eva e fala assim: Deus não falou para você comer de todas as árvores, né? Todos os frutos do jardim? Aí Eva falou: sim, mas a fruta do conhecimento do bem e do mal, dessa eu não posso comer, porque o Senhor proibiu. E disse que no dia que eu comesse, eu morreria, né? E aí ele falou, certamente não morrerás, né? Mas será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí ele chamou a atenção de Eva para a fruta, né? E aí fez o marketing da fruta ali, né? Pela propaganda, de maneira que ela desejou comer. E ela foi e comeu, né? O fruto. Então veja que ela estava num estado de inocência e o inimigo foi lá tentá-la, né? Para que comesse ali. No Novo Testamento é dito, né? Que Eva foi enganada. Mas Adão não foi enganado porque ele comeu consciente, sabendo das consequências do que iria acontecer, tá bom? Só exemplificando aqui. Continuando, aqui a gente viu que o inimigo ele usa verdades misturadas com mentiras para enganar Eva, né? Ele começa ali falando, mas não pode comer de todas, né? Ele começa a fazer o marketing ali da fruta até que ela acaba comendo. Então ele usa desse estado de inocência, usa a própria lei que o Senhor colocou que não deveria comer daquele fruto da árvore e oferece o fruto justamente daquela árvore para Eva comer, né? E aí ela acaba cometendo essa transgressão. Versículo 12 e 13 aqui para finalizar, né? Diz assim: assim que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo tornou-se o que era bom em morte. De modo nenhum. Então aqui Paulo começa a explicar, né, que a lei é justa e santa. Ele está falando, olha, a lei é justa e santa. A lei, porque não faz sentido a pessoa pensar, não, a lei traz o pecado, né? Porque a lei veio de Deus e Deus é santo. Então a lei é boa, conforme eu falei, regra de condomínio, regra de trânsito. A lei é boa porque põe uma ordem de maneira que nós podemos conviver um com os outros. A pessoa, se não fosse lei, crime de assalto, todo mundo assaltaria ali, seria impossível a gente estar saindo na rua ali, as pessoas armadas assaltando. Então precisa ter a lei. Existe assalto? Existe, mas existe uma lei que pune. E certamente por causa dessa lei que pune, existe menos crime, né? Então, existe a lei é boa, é isso que Paulo está falando aqui, né? A lei não serve para a morte, serve para a vida, é isso que ele está falando aqui. Então aqui no versículo 13 ele fala, de modo nenhum, né? A lei não é pecado.
mas para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente pecaminoso. Ele fala que por causa do mandamento o pecado fica evidente, nos mostra claramente o que é certo, o que é errado, e aí nós podemos escolher o que é certo, né? É esse exemplo aqui que eu queria compartilhar. Eu achei bem interessante esse estudo quando fala sobre esse relacionamento. Nós estamos debaixo da lei. A lei nos condena, né? No sentido de porque nós pecamos, nós não conseguimos viver a lei. É um marido exigente e ninguém consegue viver com esse marido exigente. Então, qual que é a solução? O marido não morre, ele é vitalício. A solução é nós morrermos. Assim como Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, nós devemos morrer. O velho homem em nós deve morrer e nós assumir um compromisso com Deus por meio de um convênio. Então, assim a gente estabelece um novo relacionamento. E Cristo, ele paga as exigências da lei. Então, a gente já não está mais sobre a lei. Estamos nesse relacionamento com Cristo. Então, essa é a solução, né? Que Paulo dá esse exemplo do casamento aqui, que eu acho fantástico, né? Bom, e os mandamentos existem, mas conforme Jesus Cristo mesmo mostrou, né? E o próprio Velho Testamento mostra, que todos os mandamentos nós não precisamos decorar. Basta a gente lembrar de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E aí fica fácil de nós guardarmos os mandamentos dessa maneira. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.